você pode estar fazendo. E se você quiser fazer maior, também você pode estar fazendo. Na marcação do meio, eu vou dobrar com auxílio do alicate. Eu estou usando esse, mas pode estar usando um grande também. O meu não está aqui no momento. Acho que foi dar uma voltinha, mas enfim. Pode ser qualquer alicate aí, é só para dobrar. Formou um L, mas no caso você pode juntar os dois lados. E apertar bem mesmo. Deu uma pequena diferencinha aqui, é só fazer um cortinho aqui, igualando os dois lados. É como se fosse uma única peça. Não tem segredo. Bom, a título de curiosidade, vou mostrar para vocês um pedido que eu montei hoje, durante o dia, de um cliente que vai viajar nos próximos dias. Aos modelos variados que a gente tem. Opa, caiu um aqui. Aqui tem 50 carimbos, pode não parecer, mas tem 50 carimbos. E tem um outro também que eu montei um pouco antes de iniciar essa aula. Tem algumas peças parecidas, tem outras diferenciadas. Por dia, se for bem trabalhado mesmo, 8 horas afinco, como se fosse numa empresa, né? Um horário normal aí de 8 horas, dá para montar tranquilamente aí 50, 60, até 100 carimbos, dependendo do grau de dificuldade que cada carimbo exige. Depende do modelo, se ele é mais simples, se ele é mais sofisticado. Enfim, depende de cada pedido. Cada pedido de cliente é único. Eles escolhem lá por fotos, ou se você tiver um monstruário, e você executa. Tem aí um prazo mínimo de envio de 5 dias, né? De 5 a 10 dias, dependendo da quantidade, até 15, 20 dias, né? Devido àquele detalhe que eu falei. O carimbo pequeno ele demora menos para secar do que o grande, por causa da quantidade de massa que se utiliza. Vai ser o caso dessas de hoje que a gente vai montar aqui. Vamos só dar uma ajeitadinha aqui para a gente montar esses carimbos que a gente cortou hoje e também alguns que foram feitos da aula passada. Eu costumo trabalhar mais ou menos organizado porque facilita. Pode ver que não está tão desorganizado assim. As rebarbas, os recortes eu sempre coloco numa lata. E tem sempre à mão um esqueminha aqui para facilitar o trabalho que a gente executa. Porque se você deixar tudo bagunçado, você vai se perder na sua bancada de trabalho e vai demorar, vai perder aquilo que você já fez. Enfim, organização é um requisito importante. Bom, eu tenho aqui nossos amigos que são de taquara, vara de pescar. Eu cortei eles, dei uma lixadinha nas pontas. Ele já é oco por natureza.
Lembrando que eu vou montar dois carimbos maiores que são acoplados, então eu peguei dois pouco maiores, vou montar dois pequenos, e tenho aqui também, eu encontrei aqui na minha cidade esse tubo, e na verdade ele não é desse tamanho, ele é um tubo único de 54 centímetros. Ele é utilizado para suporte de balão para festas infantis. Eu procurei cortar mais ou menos no tamanho que é esse outro. Deixa eu ver aqui a medida. É um tamanho legal, 9,5 a 10 centímetros. Se você cortar muito grande, vai ficar aquela haste enorme e fica ruim para carimbar. E muito pequenininho também não é vantagem. Esse é o tamanho que eu tenho utilizado. Eu vejo por aí pessoas que utilizam tamanhos maiores. Eu tenho algumas canetas que eu compro que já vem num tamanho maior, então eu não diminuo, senão perde a estética. Mas geralmente eu utilizo esses materiais. Nossa massinha de Durepox. Uma dica legal, gente. Essa caixinha de 100 gramas, ela é bem melhor, porque ela já vem nesse formato aqui, ó. São dois rolinhos, e a gente só corta uns pedacinhos de 1,5 cm, e dá para montar muitos carimbos, e a massa é melhor do que aquelas caixas maiores. Aquelas caixas maiores, eu não sei porquê, se é devido à quantidade de material, ele é muito úmido e é ruim para estar modelando. Então essas aqui é menor e é melhor. Mais ou menos a olho, 1,5 cm. A gente faz o corte. Ele vem com esse papelzinho de proteção para não colar um no outro, né? É importante estar removendo tudo, não deixar nada dele. Lembrando que com a temperatura mais alta, em torno aí de 28 a 30 graus ou mais, ela fica mais pegajosa. Se tiver mais frio, ela fica mais dura. Se você trabalhar num ambiente com ar condicionado, é provável que você tenha aí que colocar na temperatura de uns 18, de 15 a 18, ou no máximo 23 graus. A gente mistura bem ela até ela ficar uma massa cinza uniforme, sem nenhuma risquinha branca. É o indicativo que ela está bem misturada. Como eu já falei, eu utilizo o Durepox desde o início, não troco por nada. Tem pessoas que utilizam massa de dentista, né? Só que tem um cheiro muito forte e também a maneira de se trabalhar com ela é diferenciada. Eu não recomendo, mas tem gente que prefere. Como eu falei, cada um desenvolve o melhor modo de trabalhar, utiliza o material que acha melhor. O importante é que se faça um trabalho bem feito, um carimbo caprichado, bem alinhado, para que todos possam estar utilizando. Que o nosso objetivo é esse. É que nem amassar bolinho, massinha de pão. Não tem assim muito segredo. Ficou uniforme. A massa fica cinza claro. E agora usar o raciocínio um pouquinho, né, gente? A gente vai utilizar esse carimbo maior. Temos que pôr um pouco mais de massa nele. Mais ou menos uns 2 centímetros aqui, pelo tamanho das peças que a gente cortou. Eu utilizo
uma gambiarra que eu fiz aqui com a própria massa, deixei ela ficar dura e fiz um soquete. Mas um lápis serve, uma caneta, não o lado da ponta, mas o lado contrário da caneta, para estar firmando bem a massa dentro do canudo, né? Pronto. Não dá para ver lá dentro, mas ela tá mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos aqui. Uns 2 centímetros, não mais que isso, senão fica muito pesado. Vamos reservar ele à parte. Aproveitar que a massa dá para fazer o outro também, vamos colocar dentro do outro. Mesmo procedimento. Tubos menores, você vai ter que utilizar não um soquete maior, mas menor. Talvez um palito de bambu, um pedacinho de ferro, um galinho de árvore bem retinha, não tão retinha, mas que atenda aí a sua necessidade. Procura deixar bem plano, bem retinho mesmo, ó. Enquanto essa massa vai secando, para dar o ponto certo de montagem, vamos aproveitar fazer dos outros também. Visto que nesse exato momento que eu estou gravando o vídeo, a temperatura aqui está um pouco quente, até estou no auxílio de um ventilador, esse barulhinho de fundo. Só para dar uma amenizada no calor do ambiente aqui. Por isso está bem fácil de eu estar fazendo a massa. Detalhe, na próxima aula a gente vai fazer o desbaste e também vai estar utilizando tinta. A tinta específica, que é acrílica. Eu costumo usar da marca Acrylex, mas existem inúmeras marcas. O importante é que seja tinta acrílica fosca. Essas tintas que as pessoas utilizam para pintar guardanapo, eu não aconselho, não fica legal. Tem que ser da mesma marca, o mesmo tubinho, mas acrílica fosca. Também tem outros materiais que a gente utiliza, na próxima aula eu vou estar passando para vocês. Não é nada assim absurdo, caro, fácil de ser encontrado em qualquer loja de armarinhos, papelaria, até em alguns supermercados acaba tendo também. Tem alguns mercadinhos que vendem bastante utilidades, né? Naquela área onde tem alguns materiais de escola, tipo caderno, caneta, lápis. Às vezes você acaba encontrando as tintas também. Para fazer teste, eu recomendo a tinta branca. Mas para estar confeccionando seus adesivos, enfim, você utiliza a cor que você gostar. Aqui o branco é padrão. Mas se você quiser fazer uma renda colorida de outra cor, vermelho, laranja, aí fica a seu critério, azul, verde, né? No caso das folhinhas, são verdes. Mas quando o carimbo é acoplado, no caso um aqui, vocês vão ver que ele é uma parte de uma cor e outra de outra, seria interessante ser branco inteiro. Vou estar utilizando os menorzinhos. Mais ou menos uns 2 centímetros de massa também. Esse já não cabe aquele soquetinho que eu tenho aqui, mas cabe o palito. Para mim tá fazendo a parte de firmar bem a massa dentro
Nunca esqueça de fazer esse trabalho, pessoal, porque senão as peças soltam. Até mesmo para montar fica horrível. São pequenos detalhes que fazem a diferença. De dois, dois mais um. Vou ter que acabar utilizando o restante da massa com algum carimbo que eu já tenho cortado aqui, para não desperdiçar. O mais caro é a massa. Não chega a ser assim um preço absurdo. Por exemplo, na data que eu tô gravando esse vídeo, no mercado aqui próximo varia entre 6 e 8 reais essa caixinha de 100 gramas. A caixa maior de 300 gramas está em torno de 20 a 25 reais. Por isso que compensa comprar a menor. Além do material ter uma qualidade superior para modelar, devido à quantidade, acredito eu, que venha menor. Ele não é tão úmido. Pelo menos foi o que eu percebi. Tem algumas caixas grandes que vêm muito boa a massa, mas a maioria não tá vindo boa. E já das pequenas eu nunca tive problema. Sempre deixar um restinho sobrando. Todos os tubinhos estão cheios. Vamos ver como que tá essa massa aqui. Tá bem úmida ainda, gente. Para o carimbo acoplado, a massa tem que estar quase dura. Quase no ponto de querer secar. Senão fica muito complicado de montar. Então vamos esperar aquilo ali ficar um pouco mais. Enquanto isso, deixa eu ver aqui o que dá para estar fazendo. Vamos desbastar esses pregos aqui, gente. Os pregos do tamanho que eu falei, que a gente modelou na aula passada, eles são meio compridos. Vamos tirar um pouquinho da ponta dele, deixar mais ou menos 1,5 cm. Aí a gente vai estar utilizando o nosso amiguinho alicate. Cuidado que essa ponta sai voando, gente. E se ela pegar em algum lugar e bater, vem no olho da gente. Um alicate maior não é tão difícil. Mas como eu não encontrei o meu, deixa eu só pegar um alicate aqui. Eu peguei um alicate da minha esposa. É um alicate maior, mais fácil para cortar.
O meu é melhor ainda, na verdade esse aqui ainda é pequeno para mim. Isso é a importância de a gente ter de todos os tamanhos, alicates pequeno, grande, médio, independente da padronagem. Os menores dá pra gente já ir montando. Temos aqui aquela margarida que a gente fez, as gotinhas. Vamos montar nesse canudo menor. Mais ou menos na beirada e no meio. Afunda metade do prego. Aí eu coloco o outro lateralmente, um cada lado. Eles não estão reto, agora a gente vai acertar eles. Eu costumo utilizar um alicate de ponta, só para estar dimensionando o tamanho exato. E em cima eu vou batendo devagarzinho até ele ficar bem retinho mesmo. O prego a gente não pode bobear e deixar muito alto, porque na hora de desbastar pode facilmente quebrar. 3 pétalas margarida tamanho padrão, e dá para fazer outro tipo de flor também na hora de fazer a confecção, ornamentação. Então fica bastante interessante. E esse na próxima aula a gente vai estar nivelando certinho ele, fazendo o ajuste e tá testando. Agora aquelas 3 tulipas, é o mesmo procedimento. Acondiciono um no meio e um cada lado. Não encosta muito, deixa sempre um espacinho, a menos que o cliente peça. Tem cliente que fala, não, pode pôr as pétalas coladas. Aí você faz. Mas o procedimento correto é esse. Com uma base reta, eu posso utilizar o próprio alicate para estar nivelando ele. Nesse momento da montagem, deixa sempre os carimbos descansando num local que você não vai estar mexendo, porque não pode ficar batendo no carimbo, senão ele vai colar, vai secar torto e aí não vai ter mais jeito. Sempre nesse momento, todo o capricho é fundamental. Observar as pontinhas aqui em cima, a diferença do outro. O princípio era o mesmo. Desbaste lateral em formato de um triângulo. No caso da margarida só deu uma arredondadinha lateral. E no caso desse a gente tirou em cima 2 orelhinhas para formar uma pontinha. São carimbos muito pedidos, sai bastante, nunca saiu de moda. A gente vai montar um tamanho de 3 corações. Lembrando, o coração pode ser 1, 2, 3, 4, 5. Com 5 é o máximo, acredito eu. Nunca montei um de 6. Também acredito que não fica legal. O princípio é o mesmo. Acondiciona eles lateralmente. Esses carimbos
simples são fáceis de montar. O acoplado vocês vão encontrar um pouco de dificuldade, mas tem que treinar. Não deixe que a falta de experiência no início te desanime, não. Como eu falei, determinação e perseverança. Desde a primeira aula eu falo isso. E às vezes eu pego aqui pedidos que eu tenho que pensar, repensar 2, 3 vezes. Faço aqueles que eu já tenho a habilidade de fazer. Aqueles modelos que eu não costumo fazer muito eu deixo por último. Senão o pedido fica amarrado e no fim não sai nada. Três corações vazado. Se fosse de prego, seria o mesmo princípio da margarida, um triângulo